Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Hoje, dia 4 de junho, há 62 anos, em 4 de junho de 1940, encerrava-se a Batalha de Dunkirk entre o exército francês e a força expedicionária inglesa e os nazistas. Mas batalha do que, Clint? Quando? Onde? Por quê? O que aconteceu? O que foi? Calma, vou explicar, pessoal. A batalha de Dunkirk, por causa do nome dessa cidade, é, foi uma batalha que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e que durou de 25 de maio a 4 de junho de 1940, onde, conforme eu já falei, a Força Expedicionária Britânica e o exército francês estavam encurralados entre o canal costeiro de Calais e uma divisão Panzer alemã no norte da França. Temos Dunkirk, aqui nessa área vermelha onde estava o exército. Essas setas azuis eram as divisões Panzer cercando o exército. E aqui o canal de Calais entre a Inglaterra e a França. E qual a importância dessa batalha? A importância dessa batalha, e através da Operação Dínamo, a vida de mais de 300 mil soldados aliados foram salvas, né, por evacuação por via marítima do norte da França até a Inglaterra. Mas vamos lá, desde o início. Após a Guerra de Mentira, o período que iniciou a Segunda Guerra Mundial, entre 3 de setembro de 1939 e 10 de maio de 1940, com a invasão da Polônia pelo exército alemão, a França e a Inglaterra praticamente, não, apesar de terem declarado guerra à Alemanha, não esboçaram nenhuma reação. Quando houve a invasão da França, em 10 de maio de 1940, realmente começou a guerra, propriamente dita. Por isso o pessoal chamava antes Guerra de Mentira. A Batalha da França foi uma invasão coordenada da França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda pela Alemanha nazista no início da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, terminou com o período chamado Guerra de Mentira. Unidades blindadas alemãs atravessaram a floresta das Ardenas, flanqueando a linha Maginot e derrotando os defensores aliados, praticamente sem dar um tiro. Aqui a gente tinha a Alemanha, essa linha azul era a linha Maginot, e aqui pelo norte, né, da linha Maginot, foi por onde o exército alemão invadiu. Aqui pelos Países Baixos e aqui pelo norte da França, né, Países Baixos e Bélgica. Bom, a linha Maginot, só por curiosidade, essa linha azul aqui, era uma linha de fortificações que foi construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, entre 1930 e 1936. O princípio da linha Maginot foi batizada pelo nome do primeiro-ministro da Defesa francês, André Maginot, um veterano mutilado na Primeira Guerra Mundial. Eles fizeram essa espécie de barreira para conter qualquer avanço da França. E, seja por falta de dinheiro ou falta de tempo, ao norte ela tinha uma região um pouco mais vulnerável, digamos, no norte da França, na fronteira com a Bélgica. E foi exatamente por aqui que o exército alemão invadiu. A Força Expedicionária Britânica, que se encontrava no território francês, foi evacuada, né, no que ficou conhecido como a Operação Dínamo, perto da cidade de Dunkirk, ou a Batalha de Dunkirk. As divisões alemãs, que avançavam rapidamente pela região das Ardenas, como eu falei aqui, foram se movendo ao norte e pelos Bélgica e Países Baixos, no movimento de pinça, né, cercando o exército aliado. As forças alemãs tinham interesse nessa região de Calais, aqui, por dois motivos. Primeiro, é uma cidade portuária, então tinha porto, importante lugar para embarque e desembarque, né, de soldados, equipamento, munição, mercadorias, etc. E segundo, por estar situada no Estreito de Dover. Dover é essa cidade na Inglaterra. O Estreito de Dover é a menor distância entre a França e a Inglaterra. Então, numa eventual invasão para a Inglaterra, seria o local mais fácil para iniciar uma invasão anfíbia. E de modo que eles tinham bastante interesse aqui. E acabaram por cercando o exército aliado aqui, nessa região.
A pergunta, na verdade, como eles estavam cercados entre água e o exército, os tanques alemães, a pergunta que faltava era, na verdade, a derrota já era certa, era contabilizar as perdas e quantos soldados eles podiam salvar. Então, em 22 de maio, começa essa evacuação dos soldados aliados para a Inglaterra, com o codinome, né, Operação Dínamo, comandada a partir de Dover. Os barcos vinham de Dover para cá. Não para Calais, na verdade, né? Para Dunkirk, um pouquinho mais aqui, para o norte. Quem coordenou foi o vice-almirante Bertram Ramsay, com a participação, lógico, do Sir Winston Churchill. A intenção inicial era evacuar 45 mil homens da Força Expedicionária Britânica em 2 dias, mas o objetivo foi logo alterado para 120 mil homens em 5 dias, lembrando que no total eram 300 mil, algumas fontes falam até 400 mil soldados. E lá estavam encurralados soldados entre os tanques e soldados alemães, comandados pelo marechal de campo Gerd von Rundstedt e Ewald von Kleist, e o Canal da Mancha. E por cima ainda tinha os bombardeios da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã da época. As operações, então, se iniciaram em 28 de maio de 1940 e terminaram em 4 de junho de 1940. Utilizando navios de guerras e recrutando navios civis, eles iam lá até as praias de Dunkirk resgatar os soldados. Tem um ótimo filme do diretor Christopher Nolan que aborda essa batalha, né, esse resgate de Dunkirk. O nome, por óbvio, chama-se Dunkirk. Ele até dá uma romantizada, falando que os navios e barcos civis que salvaram a maioria dos soldados e tal. Não foram os militares, os navios militares que eram muito maiores, né? Mas, lógico que os navios civis tiveram uma importante participação. E o resultado, que antes a expectativa era salvar 120 mil soldados, eles salvaram 338 mil soldados. O fato é que eles conseguiram essa proeza porque o exército alemão, simplesmente, quando estava 20 quilômetros de Dunkirk, esses dois exércitos, eles pararam. Simplesmente pararam. Ninguém sabe o real motivo até hoje. É considerado um erro estratégico por parte dos alemães. Dizem que eles ficaram sem combustível, outras fontes dizem que Hermann Göring, o marechal do ar da Alemanha, comandante da Luftwaffe, disse que para Hitler, né, para o Bigodinho, que só a Luftwaffe já seria suficiente para fazer os britânicos se renderem. Göring, aliás, que foi tudo no governo do Bigodinho, ministro da Prússia, ministro da Economia, ministro da Aviação. Na verdade, ele era um piloto, nem um militar de carreira ele era. Era um aproveitador, interesseiro, puxa-saco, e só fazia merda no campo de batalha. É isso que dá quando você coloca político em um cargo técnico. Qualquer semelhança com Brasília é mera coincidência, tá? Só coincidência. Esse covarde assassino, no final da guerra, apareceu lá com caminhões lotados, em Nuremberg, né, se rendendo com caminhões lotados de bens e obras de artes, entre aspas, confiscadas, né, entendo-se, roubadas dos pobres judeus. Inclusive existiam até denúncias de corrupção dentro do próprio partido do Bigodinho, no governo do Bigodinho, contra ele. Para vocês verem que o cara era gente boa, né? Deve estar ardendo no sexto dos infernos, nem nos quintos dos infernos. Outra tese é que o Bigodinho não queria massacrar o exército inglês para facilitar um eventual acordo de paz. Por isso ordenou o cessar-fogo. Outras fontes dizem que foi o pragmatismo do marechal Gerd von Rundstedt, que baixou uma ordem para os tanques pararem, né? Porque ele não queria que houvesse um distanciamento muito grande entre os tanques, né, a divisão de blindados, e a infantaria que vinha logo atrás. E os blindados ficassem sem cobertura de terreno. Bom, o fato é que até hoje ninguém sabe, e isso praticamente custou a guerra para os alemães, que era a chance deles terem esmagado o exército aliado. E Churchill comemorou, né, apesar de não ter ganho a batalha, ele tinha um exército para lutar, né? Parece até o Zé Rolensky. Zé Rolensky, ao invés de salvar o exército dele e a população dele, quer que eles lutem até o último ucraniano por uma guerra que militarmente já está perdida e que só defende, na verdade, interesses estrangeiros, né? E o Deb, primeiro-ministro da Inglaterra, né? Ele parece o Deb, do Deb Lloyd, não sei se vocês já viram, considera Zé Rolensky o novo Winston Churchill. É isso, só se ele for o Lloyd e você é o Deb, né, o senhor primeiro-ministro.
Bom, eu recomendo para vocês também assistirem o filme O Destino de uma Nação, de 2017, onde Gary Oldman ganhou o Oscar de melhor ator interpretando brilhantemente o Sir Winston Churchill. O filme aborda os primeiros dias do governo Churchill como primeiro-ministro e a Operação Dynamo. Nesse filme a gente tem a cena daquele brilhante discurso do Churchill no parlamento, né? Abre aspas. Guerras não são ganhas com evacuações, mas houve uma vitória nesse resgate que deve ser notada. Claro, tinha um exército de quase 340 mil soldados vivos, né? A gratidão por nosso exército escapar não deve nos cegar ao fato de que o que aconteceu na França e na Bélgica seja um desastre militar colossal. Devemos esperar que outro golpe seja dado quase imediatamente. Nós iremos lutar até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares, nos oceanos, lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar. Defenderemos nossa ilha a qualquer custo, lutaremos nas praias, lutaremos nas pistas de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, jamais nos renderemos. A banda Iron Maiden cita esse discurso no início do videoclipe da música Aces High, que inclusive homenageia a RAF, Royal Air Force, que teve também um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Batalha de Dunkirk e a Operação Dynamo e como isso salvou o exército de Winston Churchill, né? Foi o famoso vamos lutar para fugir hoje para poder lutar amanhã. E que isso foi um marco importante na Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês e tchau!